Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para a nossa alma. Se você passou aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Deus tem essa palavra para entregar para você. Amém? Vamos hoje ler aqui a devocional do dia, que se encontra no livro de Eclesiastes, o capítulo 5 e o versículo 19. Lembrando que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né, o filho de Davi, o homem mais sábio e rico que já teve aqui na terra, né? Aqui o versículo 19 vai dizer assim: E quanto a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu a capacidade para que viva delas, e tome a sua parte, e desfrute do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Amém? Aqui ele está falando que a todos os homens, aqueles que têm riquezas, né? A qual Deus deu riqueza. Tudo isso é dom de Deus. Foi Deus quem deu, foi Deus quem permitiu que essa pessoa tivesse riquezas, pois a riqueza provém dele, né? Que as pessoas não se gloriem achando que elas mesmas que conseguiram, né, as riquezas. Foi Deus quem deu. Que a gente vê, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando, batalhando para poder ter riquezas e não conseguem. É porque Deus não permitiu. Mas tudo isso é vaidade. A gente deve lembrar que a riqueza de bens materiais não é tudo. O próprio Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que teve todas as coisas que ele desejou, Salomão teve tudo o que ele desejou. Tudo que os olhos deles via e ele almejava, ele tinha. Ele teve várias mulheres, ele teve riquezas. A vida dele era de muito luxo, pois ele era um rei, lógico, já vem dessa linhagem, né? De ter uma vida de luxo, mas ele teve mais ainda. O seu palácio, muitas das coisas lá, a maioria das coisas era feita de ouro. Prata naquela época lá do rei Salomão quase não tinha valor. Os empregados dele se vestiam numa pompa real muito gloriosa, né? Então, ele foi o homem que teve toda a riqueza e tudo o que desejou. Mas ele, no final de tudo, ele viu que tudo isso era vaidade, porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo o que deseja, para no final das contas perceber que tudo isso era vaidade, que de nada vale você ter todas as coisas se você não tem o principal, que é Deus. Então a gente pode ter riqueza sim, não é pecado. Deus abençoa, Deus dá riqueza para quem Ele quer. Como aqui fala, é um dom de Deus dar riqueza para as pessoas, para os homens. Mas a gente tem que atribuir tudo isso a Deus, não a nós mesmos, porque sozinhos a gente não consegue nada. Tudo provém de Deus, tudo vem dele, tudo vem direto do trono celestial, né? Pois lá no reino dos céus tudo é riqueza, tudo é bonança, lá não falta nada, lá não tem escassez de nada. Nós passamos por escassez aqui na terra, nós passamos por sofrimentos. O mundo tem muita pobreza, muitas pessoas passam fome, tudo isso por conta do pecado que entrou no mundo, né? Por causa da desobediência de Adão e Eva, eles desobedeceram e o mundo pagou a consequência, infelizmente. E hoje nós vivemos da forma que o mundo está por causa disso, porque era para a gente viver no paraíso, né? Como Deus criou, fez o paraíso lindo e perfeito para que a humanidade vivesse nele. Mas infelizmente eles desobedeceram e toda a humanidade paga esse preço. Mas Jesus pagou o preço maior por nós, de entregar a sua vida, né? Para que nós pudéssemos viver novamente no reino com Ele, para que a gente pudesse viver novamente no paraíso com Ele. Mas para isso, a gente tem que renunciar essas coisas do mundo. A gente tem que renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas, às riquezas ilícitas, a falsidade, a mentira, a traição,
a soberba da carne. Nós temos que renunciar a tudo isso para que a gente possa alcançar a misericórdia de Deus, pedir perdão dos nossos pecados e viver com Ele na eternidade. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, no nosso coração, que tudo vem de Deus, é tudo dom dele, toda bondade, toda riqueza, toda bonança vem somente do nosso Deus, e é Ele que nós devemos render graças, e é a Ele que nós devemos colocar as nossas coisas diante dele, os nossos bens diante dele, né? Tudo que a gente conquistar, que ele abençoar para a nossa vida, nós devemos colocar nas mãos dele. Nós devemos devolver sempre a primeira parte para Deus, abençoar a obra dele, abençoar os irmãos que precisam, né? Porque na Bíblia a gente vê que na igreja de Atos lá eles viviam dessa forma, ninguém passava necessidade, porque os irmãos se ajudavam, eles vendiam até as próprias propriedades para que as pessoas não passassem necessidade, né? Eles se ajudavam muito. E hoje a gente não vê muito isso acontecendo. Claro que tem muitas igrejas que ainda fazem isso, mas infelizmente a gente vê mais igrejas aí se enriquecendo e muitos dos seus fiéis passando dificuldades, né? Infelizmente, porque as bênçãos que recebe de Deus, eles não aplicam realmente naquilo que é certo, o que é correto, o que é na obra de Deus, que é ajudar as pessoas. Então fica essa reflexão para nossas vidas, esse alimento diário para nossas vidas, pois a palavra de Deus é alimento, é pão para a nossa vida, né? Ela é cura para a nossa alma. Eu sempre falo, leia a palavra, medite na palavra, tire um tempo do seu dia para buscar a Deus em oração, em leitura, em louvores, em cânticos a Deus, pois se a gente vive, se a gente tem o que tem, é tudo dom dele, como já foi falado aqui na palavra. Todo dom vem de Deus, toda dádiva maravilhosa vem dele, amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, que você possa curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho, amém? Que Deus abençoe a todos grandemente.